Irmãos, é para mim uma grande alegria esse momento. Apesar de estar na igreja há alguns anos, é o primeiro momento em que participo de uma eleição. E eu louvo a Deus pela confiança que em mim foi depositada, pelo conselho da igreja. Agradeço e louvo a Deus pela confiança que a igreja também tem depositado em mim. Isso se refletiu nas eleições que tivemos. E agradeço a Deus pela vida da comissão que está aqui conosco hoje, nesse momento. Fico muito feliz e fico ainda mais feliz por ver que o Senhor Deus também tem chamado outros servos. Nós lemos no texto bíblico desta noite, de Efésios, que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. E Ele capacitou homens para o seu serviço. Louvo a Deus porque aqui nesta igreja o Senhor tem chamado homens para servi-lo como presbíteros e também como diáconos. Louvo a Deus porque esses homens têm reconhecido de Deus o seu chamado. E a igreja do Senhor tem confirmado esse chamado. E nós temos a alegria de hoje também proceder à ordenação e a investidura de irmãos. Na nossa última assembleia, ocorrida no dia 20 de novembro, nós tivemos a alegria de ver aqui ver dois irmãos sendo eleitos, um reeleito, outro eleito, para o ofício de presbítero regente da igreja. É uma responsabilidade muito grande a de um presbítero. Ele não só é responsável pela administração da igreja do Senhor, mas ele é responsável por exortar o rebanho. Ele é responsável por corrigir o rebanho. Ele é responsável também pelo ensino da igreja juntamente com o pastor. Não só a administração dos recursos da igreja. Ele precisa de ser padrão para os fiéis. Precisa de ser um irmão exemplar na sua família, na obra do Senhor e exemplar na palavra. E nós temos a alegria de ter assim no nosso meio irmãos que foram capacitados com o poder que vem do Senhor, receberam da graça do Senhor para cumprir os seus deveres. E hoje nós nos reunimos neste culto não só para adorar o Senhor, mas para proceder agora à ordenação e à investidura dos irmãos Saulo Alves de Freitas, ordenação e investidura, e proceder à investidura do presbítero Rômulo, que foi reeleito. Eu chamo à frente esses dois irmãos, queiram apresentar-se aqui à igreja. Peço aos irmãos que fiquem aqui. É uma alegria que eu tenho poder servir a Deus com vocês, irmãos. O presbítero Rômulo já é presbítero da igreja há alguns anos. O irmão Saulo é diácono da igreja também há alguns anos. E agora, reconhecendo esse chamado de Deus, a igreja também confirmando isso, o elegeu para o ofício de presbítero regente. E visto como os irmãos, depois de eleitos, declararam aceitar este cargo, este ofício, eu então passo a exortá-los a que respondam sinceramente às perguntas constitucionais que passo a fazer. Meus irmãos, vocês creem que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos da igreja de Westminster como fiel exposição da doutrina e dos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de presbítero regente desta igreja e prometem
desempenhar fielmente os deveres deste ofício? Por fim, vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e pureza da igreja? Amém. Agora eu passo a fazer algumas perguntas para a igreja. Igreja, vocês estão vendo aqui 2 oficiais, 2 irmãos que vocês, com o poder administrativo da igreja, no momento que ela se reúne em assembleia, vocês escolheram para representá-los como presbíteros regentes, para compor o conselho desta igreja. E eu quero perguntar 2 coisas para vocês. Vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Eu não ouvi direito. Agora melhorou. Vocês prometem tributar toda a honra, toda a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, esses irmãos têm direito? Amém. Eu convido à frente todos os presbíteros que estão conosco aqui, não só os presbíteros da nossa igreja, nós temos também o presbítero Celso lá ao fundo, não estou percebendo aqui outros presbíteros. Presbítero Roberto está aí? Não? Então, todos os presbíteros convido a vir aí à frente, por favor, os pastores também. Peço ao reverendo Dante que também participe desse momento. Eu vou pedir ao presbítero Rômulo que fique aqui ao lado para nos auxiliar na ordenação do presbítero Saulo. Reverendo Dante, por favor, se aproxime de nós. Peço ao irmão Saulo, por favor, irmão, ajoelha, nós vamos rogar ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Peço aos irmãos que estendam as mãos, peço à igreja que nesse momento se coloque de pé e ore também juntamente conosco pela vida do presbítero Saulo. Nós nesse momento faremos a ordenação do irmão ao sagrado ministério. Querido e amado Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor, na sua imensa graça, foi servido em levantar este Teu servo para o sagrado ministério. Nós pedimos ao Senhor que nesse instante dê a ele, Senhor, a graça suficiente, a graça necessária para que o Teu servo consiga desenvolver o ministério para o qual o Senhor o chamou. Ó Deus, dá a ele, Senhor, sabedoria, dá a ele, Senhor, o discernimento necessário, dá a ele, Senhor, coragem para ser fiel ao Senhor, para pregar com fidelidade a Tua palavra, àqueles que o Senhor colocar diante dele, para exortar, corrigir, animar, pastorear o Teu rebanho juntamente comigo e com estes irmãos que compõem o conselho desta igreja. Permita, ó Deus, que o Teu servo permaneça fiel durante toda a sua caminhada cristã, seja exemplar no seu lar, como pastor da sua casa, da sua família, que seja assim também exemplar como presbítero neste rebanho. Ó Deus, concede ao Teu Filho nesta hora, Senhor, a capacitação que vem do Teu Santo Espírito. Como ministro do Senhor, nós o declaramos nesta hora ordenado ao sagrado ministério como presbítero regente desta igreja. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço ao irmão Saulo que se coloque de pé. Nós vamos ter uma oração nesse momento. Eu sei que eu vou inverter um pouquinho. Vem para cá, presbítero Saulo. Nós vamos mudar um pouquinho o que tínhamos combinado. Eu vou pedir ao reverendo Dante que faça essa oração investindo também o presbítero Rômulo e o presbítero Saulo. Sim.
Segura aí. Nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus imerso na Trindade, gloriosa, santa e boa. Toma na tua mão estes dois presbíteros. Não são propriamente anciãos, são novos ainda, mas devem ter a seriedade, a compreensão profunda do ancião. Abençoa meu neto Saulo, abençoa o Rômulo, irmão, companheiro, amigo. Abençoa esta igreja. E que nós tenhamos a noção de que o teu Espírito está se derramando sobre nós. Perdoa-nos, santifica-nos, conduz-nos nos caminhos de Jesus, por este mundo confuso, por este mundo que às vezes nos desanima, mas Jesus não deixou o comando completo. Portanto, rogamos-te humildemente que estes irmãos presbíteros, com os demais companheiros que integram o colegiado, o conselho desta igreja, eles, suas famílias, seus esposos, seus filhos, também estejam, por assim dizer, aqui nesta plataforma. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos. Pelo amor de Jesus, Supremo Pastor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero conceder a destra ao nosso irmão. Que Deus o use. Peço também aos presbíteros que concedam a destra ao nosso irmão, que nos auxiliará no trabalho do Senhor. Eu peço que os irmãos permaneçam aí. E assim, então, agora eu proclamo e declaro regularmente eleito presbítero Saulo e ordenado e investidos presbítero Saulo, presbítero Rômulo, ao ofício de presbítero regente dessa igreja, tudo segundo a palavra de Deus e segundo a constituição da nossa igreja. Eu peço à igreja que se assente e eu faço uma última exortação aos irmãos. Vocês agora estão investidos no ofício de presbítero regente desta igreja. Nesse momento solene, importante, vocês assumiram diante de Deus e diante da igreja um dever de viver conforme as Sagradas Escrituras, exercer fielmente o ofício de vocês junto a esta igreja, e exorto os irmãos que busquem no Senhor constantemente o auxílio, a graça, a presença do Espírito Santo para capacitá-los neste serviço. E vós, irmãos, membros da igreja, acolhei com carinho, com respeito,
estes irmãos que escolhestes para servi-los como presbíteros desta igreja. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos para que cumpram estes compromissos, votos assumidos diante do nosso Deus. E a igreja da mesma forma, para que os sustente com braços erguidos, assim como Moisés, para que liderem e conduzam o povo do Senhor. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos. Agora, eu não quero despedir ainda os irmãos, porque nós temos mais uma alegria. Nós tivemos no dia 20 também a eleição de irmãos. Só o reverendo Dante, se quiser sentar-se, fique. Espera? Ótimo. Os irmãos diáconos que foram eleitos pela igreja para o oficialato. É uma alegria para nós poder ver como o Senhor tem levantado irmãos, capacitado irmãos para servir na diaconia. Aqui nós temos irmãos responsáveis pela diaconia da palavra, do ensino na igreja. E nós temos irmãos responsáveis pela diaconia da mesa. Cuidar da mesa, cuidar das necessidades do rebanho do Senhor, necessidades físicas, necessidades de boa ordem da casa do Senhor. Os irmãos diáconos surgiram num momento muito importante de desenvolvimento da igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nos conta que a igreja crescia e começou a haver problemas, porque o produto da venda de imóveis, o dinheiro arrecadado pelo povo de Deus era trazido aos apóstolos e aos presbíteros. E estes então tinham que cuidar não só da palavra, mas também das pessoas necessitadas, da boa ordem dos trabalhos do culto. E estavam sobrecarregados. E pareceu bem aos irmãos, e orientados por Deus, ali instituíram o ofício do diaconato. E ali 7 irmãos, cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para essa tarefa preciosa. E assim também pareceu bem à Igreja Presbiteriana Betel, enxergando aqui 7 irmãos valorosos, elegê-los para esse ofício, sendo 4 deles eleitos, 3 eleitos. Por isso eu chamo à frente estes irmãos, peço que venha à frente o irmão Carlos Santos, peço que venha à frente também o irmão Rodrigo Rodrigues, o irmão Wilson Moma, peço que venha à frente o diácono Enilson, diácono Marcos Barbosa, diácono Vivaldo e o diácono Davi Santos. Por favor, meus irmãos, eu sei que o nosso espaço parece que ficou um pouco pequeno agora, mas fiquem aqui, pode ir, para ser melhor visto pela igreja. Nós vamos proceder agora à ordenação dos irmãos Rodrigo, Wilson e Carlos. Vou pedir para o Enilson, para eu não me confundir aqui, por favor. Os 3 irmãos serão ordenados. E o irmão diácono Enilson, diácono Vivaldo, diácono Marcos Antônio e o diácono Davi serão então investidos no ofício. Irmãos, assim como acabamos de proceder com os irmãos presbíteros, nós passaremos neste ato as perguntas constitucionais. E eu peço aos irmãos que respondam com toda a sinceridade e de maneira que a igreja possa ouvir. Credes que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim. Vocês se comprometem a sustentar e aprovar o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de diácono desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação, bem como
a pureza da igreja? Sim. Tendo então os irmãos respondido de maneira afirmativa, eu peço agora à igreja que faça o mesmo. Farei à igreja 2 perguntas. Vós, irmãos, membros desta igreja, reconhecem estes nossos irmãos, que acabamos de apresentá-los, como diáconos de vocês, diáconos desta igreja? Sim. Não ouvi direito? Sim. Amém. Prometem tributar-lhes toda a honra, a animação e a obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Eu peço então aos presbíteros da igreja, peço também ao reverendo Dante, peço aos 3 irmãos que se coloquem nesse instante de joelhos. Nós vamos orar pelos irmãos, impondo sobre eles a mão, passando então a ordená-los. Peço aos irmãos diáconos que também orem, peço à igreja que se coloque de pé para que possa orar por estes nossos irmãos. Eu vou pedir aqui também ao reverendo Alexandre que venha aqui, vai fazer esta oração, procedendo assim à ordenação dos nossos irmãos diáconos. Ó Deus de bondade, ó Deus de misericórdia, ó Deus de amor, nós nos alegramos, ó Deus, porque temos diante de nós irmãos que o Senhor separou para a Tua obra. Foram separados por Ti e reconhecidos pela Tua igreja. Reconhecemos, no entanto, ó Deus, a importância do ofício para o qual o Senhor os tem chamado. Eles estão aqui para servir a Tua igreja. E quem faz isto bem, como diz a Tua palavra, traz para si muita proeminência na casa do Senhor. Então, Pai querido, ajude-os, capacite-os, fortaleça-os com Tua graça. Pois no exercício do diaconato, esses irmãos irão necessitar sempre do Senhor. Assim como Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Nós compreendemos, ó Deus, que esses irmãos nada podem fazer sem o auxílio precioso de Jesus. Então fortaleça-os, anime-os, nunca deixe-os esmorecer. Que eles possam, Senhor Deus, cumprir com fidelidade o seu chamado, servindo ao Senhor com alegria e abençoando a vida desta igreja. Ó Deus, é isso que te pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Agora eu quero pedir aos irmãos, se coloquem de pé, nós vamos fazer uma segunda oração, e nessa oração nós vamos orar por todos os nossos irmãos diáconos, não só pelos 3, mas também pelo diácono Marcos, pelo diácono Davi, diácono Vivaldo e diácono Enilson. Peço ao diácono Enilson que venha mais à frente. Nós vamos orar pela vida dos 7 irmãos. Eu peço que nesse momento venha também à frente os nossos irmãos diácono Daniel, diácono Marcelo, diácono Vinícius, nós temos ali também o diácono Lucas, temos mais outros diáconos que estão aqui que eu não esteja enxergando, os diáconos da igreja, são estes. Ismael está aí, presbítero Clóvis, pode vir à frente. Nós vamos orar por estes nossos irmãos, pelos 7. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado no coração destes teus filhos o desejo de te servir. Obrigado porque ao longo do tempo, alguns deles já têm te servido nesta casa de oração como diácono, Senhor. Alguns há dezenas de anos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome porque aprove ao Senhor chamá-los, aprove ao Senhor capacitá-los para este ofício. Deus bendito, permita que estes teus filhos desenvolvam este ministério com fidelidade, com toda dedicação,
com toda a devoção e consagração ao Senhor, Pai, servindo o teu rebanho como quem serve ao Senhor. Deus bendito, consagre-os agora, permita que eles sejam bênção na vida da tua igreja, e a tua igreja bênção na vida destes teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade excelsa, nós então declaramos estes irmãos investidos no ofício de diácono desta igreja. Amém. Eu concedo a destra dos irmãos a que sirvam o Senhor conosco com alegria. Peço ao diácono Daniel, ao diácono Marcelo, Lucas, Vinícius e Mica, que abracem os nossos irmãos, concedendo também a destra a eles que servirão com vocês e conosco. Deus abençoe vocês.